Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Revisoução. Hoje a gente vai estar iniciando essa corrida que é explicar as habilidades de linguagens no Enem. São 30 habilidades, 9 competências e cada uma delas é extremamente importante para ir bem nessa prova, tá? A gente vai tentar ali dar uma decorada nas habilidades, mas não é para ficar naquela neura de que, meu Deus, tenho que fazer a questão e acertar qual era a habilidade. Não, ela vai ser uma instrução que você vai utilizar para poder conseguir resolver com maior facilidade, tá? E a gente inicia aqui explicando a competência 1, que como funciona, de onde saiu esse negócio de competências e habilidades. O Enem ele funciona com base em uma matriz de referência, que é como se fosse um manual de instruções ali de como a prova deve ser feita. Aquelas questões que parecem meio aleatórias não são aleatórias. Elas são feitas com base nas competências e habilidades. Tá? Competências são uma classe mais geral, que vão pegar ali em torno de 3 a 4 habilidades, e as habilidades são pontos mais específicos. Tá? A gente inicia aqui, então, a competência 1, que ela diz, aqui quase em grego, né? Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Que aí a gente traduz agora para o português, né? Repara que aqui ele diz aplicar as tecnologias da comunicação e da informação. A gente tem que pensar que tecnologia não é só isso que a gente vê, tablet, celular. Tecnologias, a escrita, por exemplo, é uma tecnologia, a roda é uma tecnologia. Tem que pensar nesse sentido mais amplo, tá? E a gente traduz essa competência assim de um modo meio direto, meio forçado, porque é o que está mais presente nas questões. A gente traduz ela como sistemas de comunicação, gêneros textuais e sequência tipológica. Aqui é importante a gente diferenciar o que é gênero textual e o que é sequência tipológica. O gênero textual, ele seria como, por exemplo, bula de remédio, que é um gênero definido, a gente sabe o que esperar daquilo, sabe qual é a função social, como é construído aquele texto. E dentro da bula de remédio tem sequências tipológicas, que são o tipo, o modo como aquele texto é escrito. Por exemplo, a bula de remédio ela tem partes que são injuntivas, que ela vai estar influenciando a sua ação, ela vai estar dizendo, use esse remédio de tais em tais horas, não exceda tal quantidade. E ela vai ter a parte que vai ser expositiva, que ela vai explicar, por exemplo, quais os sintomas caso você utilize aquele remédio em excesso, ou então precauções e tudo mais, que vão estar expondo informações, não necessariamente influenciando. Essas sequências, elas geralmente tem várias em um mesmo texto, e ele pede para você determinar qual é a mais predominante, qual é a que está mais presente naquele texto. Tá? Então, ficou claro? Gênero textual seria a bula, e a sequência tipológica seriam esses trechos mais específicos, esses modos como esse gênero está sendo construído. Tá? Aí a gente passa agora para a habilidade 1, a primeira habilidade da competência 1. Lembrando que são 30. Calma, tá? A gente chega lá. Ela diz, em grego, né? Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Que aí a gente vai traduzir para o português como sendo características de que gênero textual? Que a gente pensa em gênero textual. Por exemplo, a crônica. A crônica, ela tem características definidas, que a crônica, eu acredito que vocês já devam ter visto, mas não com esse nome. Que é, por exemplo, aquele pequeno texto que está ali no jornal, que vai se comunicar com o interlocutor. Ele tem um modo de ser construído, que a gente comumente vê ele dessa forma. E aqui essa habilidade vai perguntar, tipo, nesse texto, você está vendo características de que gênero? É um poema? É uma crônica? Aí a gente é uma resenha crítica? É uma sinopse? A gente vai estar avaliando a característica que está presente ali, tá? Geralmente a gente se confunde porque parece ter mais do que uma.
só que é uma questão de predominância, o que está ali, qual o objetivo do autor, qual é o contexto em que aquilo está inserido, tá? E essa habilidade, ela tem uma pergunta matadora, que é o que, assim, se você fez ela, a chance de você errar é bem pequena. Sempre que tiver essa característica, sempre que tiver isso, vai pertencer a esse gênero, vai ficar mais claro quando a gente estiver resolvendo a questão. Vamos lá. Primeira questão que eu separei aqui do Enem 2016, tá? A gente lembra da ordem, primeiro lê o enunciado, depois lê o texto e as alternativas, tá? Vamos lá. Nesse trecho, o que caracteriza lições de motim como texto teatral? Aí a gente tem uma base, né? A gente sabe como é um texto teatral. Ele é um texto que ele é feito para ser encenado, ele é feito com instruções para como o ator deve agir, para como deve ser a expressão facial, o que deve acontecer em cena, tá? Aí a gente vê aqui, ó, lições de motim. Eu não vou ler completo porque um pedacinho já vai dar para ver. A gente tem que ter essas espertezas para poder ganhar tempo. Dona Cotinha, é claro, só gosta de solidão quem nasceu para ser solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta de solidão não é um solitário, é só um desacompanhado. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. Aí, ó, a gente vai percebendo aqui, ó, isso aqui em caixa alta. Você ó, bate o olho no texto, você já vê. Faz uma pausa, indicando que ela está nessa fala aqui dela e faz uma pausa. Instrução. Aí vamos para as alternativas. Nesse trecho, né, lembrando, tem ler o enunciado de novo para você se guiar, porque as alternativas geralmente elas vão completar o enunciado. Nesse trecho, o que caracteriza lições de motim como texto teatral? O tom melancólico presente na cena. Aí a gente vai lá para a pergunta matadora. Sempre que tiver tom melancólico na cena, vai ser um texto teatral? Não, né? Você pode fazer vários outros tipos de texto que não vai ser um texto teatral e pode ter o tom melancólico. Então, não. É de errada, tá? Eu botei aqui. As perguntas retóricas da personagem. Novamente, eu posso escrever um diálogo que pode ter uma pergunta retórica, mas não necessariamente vai ser um texto teatral. Sabe? Assim você está forçando, né? Errado também. A interferência do narrador no desfecho da cena. Gente, a gente pode ter um texto narrativo, novamente aplicando a pergunta matadora, só que de outra forma. A gente pode ter um texto narrativo que vai ter uma parte ali que o narrador fala, que interfere, mas que não necessariamente é um texto teatral. Vê as obras de Machado de Assis, tem muito isso. E não necessariamente é um texto teatral. Uso de rúbricas para construir a ação dramática. É aqui onde peca, sabe? Rúbricas, você tem que saber o que é rúbrica. Rúbrica é justamente essas instruções. Faz uma pausa, cara de assustada, cara de pânico, tá? A gente já salva essa, né? As analogias sobre a solidão feitas pela personagem. Sempre que tiver uma analogia que for sobre a solidão, vai ser um texto teatral? Não, então importa. Próximo, do Enem 2016. Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico Buarque vamos lá, é sempre bom a gente estar tentando traduzir, tá ligado? Traduzir o que é que a gente acabou de ler, porque eles botam umas palavras assim que são de lascar, tá ligado? Que a gente não usa no dia a dia, que é difícil de entender, mas se a gente traduz para uma linguagem mais acessível, a gente tem maior facilidade de pensar sobre aquilo. Que característica do gênero diário tá nesse negócio aí, tá nesse texto? Qual é a característica do gênero diário? A gente pensa, quais características tem um diário? Vamos lá. Querido diário, hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão um bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar.
Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque eu sou macio, viu? Vamos lá. Característica do gênero diário. Diálogo com interlocutores próximos. A gente volta já nessa. Recorrência de verbos no infinitivo. Sempre que a gente tiver verbos no infinitivo, a gente vai ter um diário? Sempre que a gente tiver ali eles muito verbo no infinitivo, é um diário? Não, né? Não, então tá errado. Predominância de tom poético. A gente poderia estar escrevendo uma carta, um poema, uma poesia, e não necessariamente uma carta um tom poético. Ou não necessariamente um diário. Não necessariamente se tiver o tom poético vai ser um diário. Sabe? Então, não. Novamente a pergunta matadora. Uso de rimas na composição. Se eu usar rima, é um diário? Não vou fazer, né? Mas supor que eu fiz um rap aqui, rimei, horrores, arrasei. É um diário? Meu rap é um diário? Não, né? Então, sim, por mais que você possa contar sobre a sua vida, você não necessariamente está inserindo, tipo, você pode contar sobre a sua vida naquele rap, não quer dizer que ele é um diário, sabe? Se ele não obedece às características daquele gênero. Narrativa autorreflexiva. Aí, se você tá acostumado com o Enem, você ficou entre A e E. Aí pensa, narrativa autorreflexiva, ele tá contando uma história aqui, onde ele pensa, reflete sobre si mesmo. A. Diálogo com interlocutores próximos. É aí que a pergunta matadora, tá ligado? Mostra para que ela veio. Porque olha só, sempre que eu tiver diálogo com interlocutor próximo, vai ser um diário. Eu posso escrever um texto, posso escrever uma carta, onde eu estou conversando. Meu querido amigo, sinto saudades de você. Isso faz com que seja um diário, eu estou conversando com o interlocutor próximo. É porque as palavras confundem um pouco, né? Mas não necessariamente. A única aqui que a que melhor se encaixa é a alternativa E, que é a nossa resposta. Terceira questão, eu trouxe aqui a última de hoje, a habilidade 1. Os gêneros textuais, aqui é uma outra abordagem dessa habilidade. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um. Agora, ele não está perguntando a característica do gênero. Ele está perguntando que gênero é. Aí, vamos lá. A gente vê aqui, às vezes pode ser útil passar um olhinho ali bem rápido pelas alternativas. Esse fragmento é uma reportagem, é um resumo, é uma sinopse, uma instrução, uma resenha. Vamos dar uma olhada no texto. A trajetória de Liesel Meininger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Aí a gente pode dar uma leve pulada no texto. Por quê? Porque você já fez muitas questões do Enem quando for na prova e você sabe que cai muita resenha crítica. E essa já é acho que é a quinta questão que eu percebo isso. Lá no finalzinho do texto, você percebe que é uma resenha. Você, às vezes, tipo, quando você vê um texto muito longo, pode não valer a pena você ler letra por letra. Você dá uma olhada ali por cima e se você sentir a necessidade, aí é que você lê essas letras, letra por letra, né? Porque, olha, a morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto. Um sucesso absoluto e raro de crítica. Eita, que negócio reto! De crítica e público. Aí a gente vê aqui a fonte, né? O devorador de livros. É uma pessoa que escreve sobre livros nesse site.
Vamos lá. Reportagem. Pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. Será? Resumo. Pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. É só isso que o texto está fazendo? Ele está só promovendo ali um contato rápido com a informação? É tipo, é um resumo, tipo, você vai lá no Google e bota Confederação do Equador e clica resumo. E você vê um resumo. É isso aqui que a autora está fazendo no texto, no site O Devorador de Livros. Sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. Aqui lascou, né? Em modo impessoal, ela dizendo que dá um tom leve e divertido. Não. Instrução. Instruindo para quê? Tá explicando como você vai ler? Não. Tá contando sobre a história e tá dizendo o que é que ela acha. É por isso que a nossa alternativa, resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Não é exatamente isso que ela está fazendo aqui. Ela apresenta e dá a opinião. Isso é uma resenha crítica, tá? Vai além do resumo. Se não tivesse essa partezinha aqui, se você ficasse só ali no começo, você poderia pensar que é um resumo, né? Que está ali apresentando os principais pontos, mas não, ela dá opinião, ela dá a pessoalidade dela, ela explica o que ela achou. Perdão, ela explica o que ela achou daquilo. Então, ela explica o que ela achou daquilo. Então, não pode ser só um resumo. Muito menos uma sinopse, né? Porque uma sinopse não vai falar, não vai dar opinião ali. Ele pode até apresentar, tipo, tal local, tal crítico deu tal crítica. Mas o objetivo principal de uma sinopse não é tecer uma crítica sobre a obra, é só apresentar, é só... Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, tá? Que tenha feito sentido para você. Eu garanto que com a prática, fazendo questões, você vai tanto conseguir identificar ali a competência, identificar, ter mais prática, mais velocidade, tá? E eu desejo muito sucesso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e um beijo.